E aí, pessoal, aqui é a Gai Gaia e temos duas notícias: a desmonetização da Jovem Pan e o comentário de Mourão com relação a Alexandre Moraes. Ambos são assuntos assim muito tensos de se falar, mas vamos tentar continuar um pouco o nosso pensamento crítico aqui no canal. Fazendo uma recoleção aqui dos fatos, nós temos Mourão, vice-presidente, também senador eleito. Ele comentou sobre o apontamento do Moraes, o Alexandre de Moraes, sobre a questão do PL. Para quem não está sabendo, o PL, o partido do Bolsonaro, do ex-presidente, ainda presidente, mas vai ser ex-presidente a partir do ano que vem, o PL levantou que as urnas elas foram adulteradas, ou elas são passivas de adulteração. Levantou isso uma recontagem dos votos, especificamente dos votos dos votos nas urnas onde o Bolsonaro perdeu. E aí o Moraes ele falou que isso é um absurdo e que ele também multou o partido em 23 milhões de reais. E Mourão está dizendo exatamente, deu um recado, esse recado de que é preciso reagir com firmeza. Ele falou que o encontro de Moraes com as PMs é o ápice do autoritarismo, etc, etc, etc. Ele também comentou que é necessário reagir com firmeza para esse reconhecimento dentro dos ditames democráticos e constitucionais para restabelecer o Estado democrático de direito do Brasil. Então, nada de intervenção militar antes que as pessoas comentem sobre isso. Então, o grande problema que a gente pode observar disso tudo é que toda essa litigação, todo esse levantamento é feito pelo PL, que é o partido do Bolsonaro. Para todo mundo que está sendo bastante crítico, bastante não sei o quê, pensem, se fosse o contrário, se fosse o Lula perdeu, e aí ele está levantando junto com o PT, de que as urnas onde ele perdeu estão danificadas e por isso tem que ser uma recontagem dos votos dessas urnas, se fosse isso, o que vocês achariam? Vocês não diriam que é um absurdo? Vocês não diriam que o Lula obviamente está tentando roubar a eleição? Não, não é isso que vocês veriam? Por que que quando é... O ponto é, vocês não acham estranho que literalmente o PL está dizendo que exatamente as urnas onde o Bolsonaro perdeu são as urnas danificadas e que, portanto, elas têm que ser desconsideradas? Vocês não acham isso estranho? Sério mesmo, para quem está assistindo aqui e é a favor é bolsonarista, é a favor, vocês não acham que é um argumento tendencioso? Vocês não percebem que a tendenciosidade... Eu não estou aqui nem dizendo que as urnas não podem ser modificadas e tal. É possível que seja uma enorme coincidência. É possível que realmente, de fato, o PL esteja correto nisso tudo. Mas é muito mais provável que isso seja só uma tentativa de conseguir tomar a eleição por meio de... Eu nem sei se isso aí seria um golpe, mas por meio de uma argumentação... Nem sei que tipo de artifício legal é esse. Mas, em meio a tudo isso, você tem toda uma mobilização eletrônica, você tem as pessoas indo nas ruas e tal, que são mobilizadas, porque também parte dessa multa fala sobre um processo não é militância, mas um processo de como se fosse uma milícia virtual. Então, um processo de milícia virtual junto a uma fábrica de espalhar notícias falsas. Tem muita notícia falsa saindo, desde a morte do Lula, desde não sei o quê. Isso é muito complicado, porque tem muita gente que toma qualquer notícia como se fosse a coisa mais realista do universo. Isso é um dos assuntos que eu falei num vídeo, que as pessoas estão surtando, porque eu falei que esse é um dos perigos da liberdade extrema de expressão, que você pode ser carregado por um conluio, você pode ser manipulado. Tem muita gente que não tem o senso crítico básico. E aí você tem que tomar cuidado. Os meios de informação têm que tomar cuidado, porque quando eles divulgam alguma coisa, pressupõe que eles fizeram o mínimo crivo de legitimidade. E essa é a grande questão. Então, é importante que um partido com poder desse, que quase elegeu o presidente, que elegeu diversos deputados estaduais e federais, tenha um crivo ao fazer esse tipo de ação, porque parece que está tentando tomar o poder à força. Vocês percebem que é muito estranho que isso aconteça, ou não percebem?
Vocês não acham estranho que o partido fale exatamente nas urnas onde o Bolsonaro perdeu, que são as urnas danificadas? Gente, pelo amor de Deus, vamos ser um pouco, ter mais de senso crítico, cara. É muito complicado isso. E falando aqui só Jovem Pan. A Jovem Pan foi desmonetizada pelo YouTube por disseminar fake news. Gente, isso é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, falando no meu vídeo sobre liberdade de expressão. As empresas, o YouTube é uma empresa que tem como premissa não espalhar notícias falsas. O meu canal quase foi derrubado porque não por disseminar notícias falsas, mas por falar sobre alguns assuntos como, por exemplo, guerra. O YouTube não gosta que você fale de guerra. O YouTube não gosta que você fale sobre minorias. O YouTube derruba canais que falam sobre questões LGBTs, que falam sobre questões, por exemplo, do Catar. Se eu ficar falando sobre o Catar, como eu estou fazendo em alguns vídeos, é possível que o meu canal seja derrubado. Vocês estão entendendo que o YouTube tem umas políticas específicas que eles derrubam mesmo o canal, eles desmonetizam mesmo. E o YouTube é uma empresa privada e nada tem a ver com questão brasileira. O YouTube é muito simples. Ele funciona como uma empresa e ele quer ganhar dinheiro com anúncio. Os anunciantes pagam ao YouTube quantidades exorbitantes de dinheiro para poder passar os anúncios deles. Se eles veem que determinada conduta, determinado canal não está fazendo certa coisa, ele fala: YouTube, eu não quero que você apoie esse canal. E se for um anunciante muito grande, ele tem o poder de mandar no YouTube. É assim que funciona. Tipo, o meu canal já quase foi derrubado por motivos extremamente aleatórios, como, por exemplo, eu botei num vídeo um quadro de mangá de Dragon Ball Super. E aí quase foi derrubado o meu canal por conta disso. E as pessoas vocês têm que entender que é assim que funciona. Se não gostou, vai para uma outra plataforma, vai para outra questão. É assim que funciona a plataforma do YouTube. Então, achar que tá um conluio do YouTube para derrubar a direita. Gente, se a direita começar a fazer um monte de notícias falsas e começar a ter um monte de políticas que são consideradas contra os direitos humanos e tal, o YouTube vai derrubar mesmo, porque o YouTube ele quer ganhar dinheiro. E os anunciantes não querem esse tipo de coisa acontecendo. É muito simples. Então, se vocês estão irritados, vão gritar com o YouTube. Eu adoraria que o YouTube fosse mais aberto. Sinceramente, se o YouTube for mais aberto, é melhor pra mim, que eu posso voltar a fazer análise de episódio de ano, um monte de coisa. Mas não é assim que funciona. Então, a Jovem Pan transmite muita notícia falsa. Ou então notícias que não têm embasamento, notícias que eles ouviram de última hora. E não pode ser assim. Um meio de comunicação de grande porte não pode notificar qualquer coisa. Especialmente na época que nós estamos vivendo, onde é muito fácil fazer notícia falsa. E a notícia pode ser de tal forma que você não consegue identificar se ela é real. Você tem que ter um meio de informação que seja o crivo da balança, que seja o fiel da balança, para poder determinar isso. Senão é muito complicado. Eu vou ter que fazer um novo vídeo sobre liberdade de expressão, que eu acho que a galera não está entendendo que é muito diferente você, enquanto indivíduo pequeno, ter liberdade de expressão, você como um carinha no bar ter liberdade de expressão e poder falar o que você quiser, porque você não é uma autoridade, você não é ninguém. E aí você tem uma figura como um meio de comunicação. Não é o mesmo nível de poder, não é o mesmo nível de coisa, de questão de análise de informação, análise de veracidade. Um meio de informação tem que ter uma base forte para as suas notícias. Porque ele serve de modelo comparativo. Não é uma coisa difícil de compreender, galera. Não é. Eu não estou falando uma loucura aqui, eu estou falando uma verdade óbvia. Não é uma verdade óbvia? Eu estou exagerando, por acaso? Enfim, é muito complicado. Aqui foi legal, eu tenho Discord, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, vocês podem ver na descrição do vídeo. Então até a próxima. Falou.